A água é a substância mais macia e produtiva. No entanto, nada é melhor do que a água para vencer o duro e o rígido, porque nada pode competir com ela. Lao Tzu. Muitas pessoas são sequestradas pela rigidez de suas mentes. Pensar em categorias e ideias fixas pode ser uma grande muleta para a sobrevivência, pois cria clareza em um universo caótico. Mas pensar com muita rigidez também tem suas consequências negativas. Ver o mundo em categorias e caixas separadas limita nossa percepção. Então ficamos presos em nossas ideias de como as coisas são ou deveriam ser. Como o universo está em constante mudança e a maioria das coisas, se não tudo, é mais complexo do que nossas mentes podem compreender, uma abordagem mais frutífera da vida seria aquela que é flexível, tangível, que nos permite fluir. Você sabe, um pouco como a água. O antigo filósofo chinês Lao Tzu celebra a flexibilidade em sua obra atemporal chamada Tao Te Ching, na qual ele se opõe à rígida postura de vida que algumas pessoas escolhem adotar. Ao contrário do que muitos pensam, a fraqueza, ou mais especificamente, a capacidade e a vontade de ceder, pode na verdade ser uma grande força, de acordo com a filosofia taoísta. Portanto, Lao Tzu afirma que o bem supremo é como a água. Este vídeo explora os benefícios de ser um pouco menos rígido e um pouco mais parecido como a água. Uma coisa que caracteriza a filosofia taoísta é uma deferência para com a natureza. Os caminhos da natureza são abrangentes. A dança entre os opostos é o princípio fundamental de como o universo funciona, que se manifesta como uma mudança contínua. Quando observamos a natureza de perto e através das lentes taoístas, podemos ver duas forças em ação, Yin e Yang, ou o feminino e o masculino. Yang consiste nos elementos mais ativos da existência, como velocidade, inquietação, agressividade, ser mais extrovertido, mas também dureza, secura e rigidez. Yin consiste nos elementos mais passivos, como silêncio, receptividade, não reagir em vez de reagir, e também suavidade e flexibilidade. Nossa cultura celebra os aspectos Yang da vida. É tudo sobre mais rápido, maior, sempre mais, sempre o melhor, mantendo sua posição, defendendo suas opiniões imutáveis, confrontando e colidindo com o inimigo, alterando ao invés de se adaptar. Os aspectos Yin, por outro lado, são menosprezados. Por exemplo, ser receptivo a opiniões opostas e estar disposto a mudar seus pontos de vista costuma ser visto como um sinal de fraqueza. Se você não representa nada, você se apaixonará por qualquer coisa, citou o ex-político americano Alexander Hamilton. O que pode ser verdade, mas se não estivermos dispostos a manter certa flexibilidade, nunca mudar nossos pontos de vista sobre nada, ou nunca estarmos dispostos a nos curvar com os ventos da vida, nos tornamos rígidos como um galho seco e facilmente quebráveis. Maior resiliência à mudança. Quando observamos a natureza da água, descobriremos que ela é extremamente resistente à mudança, pois a água pode assumir todos os tipos de formas diferentes. Podemos colocar a água em um copo e ela se torna o copo, assim como quando faz parte do oceano que ondula e como um rio que flui. Dependendo da temperatura externa, a água muda de comportamento. Quando cozida, evapora, e quando congelada, fica sólida. Assim, a água sobrevive a muitas circunstâncias diferentes por conta da adaptação. A suavidade da água confere força aos seres vivos, pois os torna flexíveis e, portanto, mais resistentes às circunstâncias externas. Como afirmou Lao Tzu, os vivos são suaves e maleáveis, os mortos são rígidos. As plantas vivas são flexíveis e tenas, as mortas, quebradiças e secas. Coisas que são quebradiças e secas quebram facilmente e estão mortas ou equivalentes a estarem mortas. O mesmo vale para mentes rígidas e severas. As pessoas rígidas e severas geralmente têm dificuldade em lidar com a mudança, pois desejam a permanência e não a incerteza da impermanência. Infelizmente para essas pessoas, a mudança é inevitável,
a vida é impermanência. Se a vida fosse permanente, seria sem vida. Assim, quando não aceitamos a realidade da impermanência, desperdiçamos muita energia lutando contra o inevitável. A mudança na vida ocorre de diferentes formas. Poderíamos experimentar pequenas mudanças, por exemplo, um novo colega. Ou podemos experimentar grandes mudanças, como mudar para outro país, divórcio ou até mesmo a morte. Agora, se compararmos a vida a um rio, poderíamos ver suas sutis voltas e reviravoltas como pequenas mudanças. Uma mudança drástica no curso representaria uma grande mudança, e quando deságua no oceano, seria a morte. Vemos que, aconteça o que acontecer, o rio flui junto com as mudanças das circunstâncias, adaptando-se a diferentes paisagens e encontrando seu caminho através de obstáculos sem esforço. Mesmo na sua inevitável aniquilação, o rio aproxima-se sem ser perturbado, sem resistência, porque simplesmente se funde em outra coisa. E assim, vivemos a vida num fluxo contínuo, encontrando nossos caminhos em torno de tudo que cruza nosso caminho, não resistindo nem mesmo às mudanças mais drásticas, inclusive a da morte. Quando estaríamos contidos, como a água sendo mantida em uma jarra, ficaríamos quietos e seríamos a jarra, até que nossas circunstâncias mudassem. O poder da suavidade. Lao Tzu argumenta no Tao Te Ching que o suave supera o rígido. Ele toma a água como metáfora para essa afirmação. A água é macia e flexível, mas também tem o poder de corroer os materiais mais duros, como a rocha e o metal. Todos sabem que o mole é maleável, supera o rígido e duro, mas poucos conseguem colocar esse conhecimento em prática. Lao Tzu. Para ser como a água, precisamos saber como podemos superar o duro sendo macios. Em primeiro lugar, o taoísmo é uma filosofia sobre não forçar nada. Na prática, podemos ver que usar a força só é cansativo, como muitas vezes não nos leva a lugar nenhum. Agora, isso não significa que nunca devamos usar a força em determinadas situações. Em muitos casos, a abordagem suave é superior ao uso da força. Quando se trata de resultados a longo prazo, além de economizar energia, nos mantém a mente tranquila. Esse mecanismo é melhor explicado por meio de exemplos. Um grande exemplo do poder da suavidade podemos encontrar no filme Um Sonho de Liberdade, no qual o protagonista Andy Dufresne é condenado à prisão perpétua na penitenciária educacional de Shawshank, por assassinar a esposa e o amante dela. Embora ele continue dizendo que não o fez, após 19 anos de prisão, ele escapa e foge para o México. Andy usa métodos suaves e furtivos para alcançar seus objetivos. Provavelmente por causa de sua formação como banqueiro, ele é capaz de pensar a longo prazo e sabe que pequenas ações no presente acabarão por levar a grandes mudanças no futuro. Ele também adorava geologia, que é, como diz o filme, um estudo de pressão e tempo. Por ser amigável e prestativo e usar sua inteligência, ele pode se tornar um curador do carcereiro corrupto e impiedoso Samuel Norton, e acaba gozando de vários privilégios. Ao enviar uma carta ao Senado Estadual todas as semanas durante 6 anos, ele consegue financiamento para uma biblioteca da prisão. Eventualmente, Andy escapa por um túnel que cavou usando um pequeno martelo que escondeu em uma bíblia. Ele leva 19 anos para cavar aquele túnel. Com sua abordagem suave e paciente, ele conquistou não apenas uma espessa parede de concreto, mas também a autoridade da prisão. Sua fuga, no entanto, é explosiva. Ele corre para o túnel, chega do outro lado, quebra um cano de esgoto, rasteja por 500 metros de excremento, acaba lucrando, expõe o diretor à mídia e foge para o México. Assim, ele não se abstém completamente de usar a força. Ele apenas o guarda para a oportunidade certa, que levou 19 anos de suavidade para criar.
Ou seja, usar a força no impulso sem ter um terreno fértil de suavidade provavelmente será um trabalho jogado fora. Ser como a água significa que somos capazes de nos adaptar a diferentes circunstâncias. Cada situação tem algo de positivo. Em água parada, a poeira pode assentar para que fique clara. A água corrente passa por diferentes lugares e cenários e nutre as coisas que encontra. Na sociedade yang em que vivemos, parecemos valorizar apenas uma parte da existência humana, que é a parte ativa, que gira em torno da realização, velocidade e sucesso. Somos educados, assumimos muitas responsabilidades em relação ao trabalho e à família, tentamos enriquecer e o fazemos o mais rápido possível. E julgamos uns aos outros como ações humanas, ao invés de seres humanos. Na obra taoísta Zhuangzi, há uma história sobre uma árvore torta, tão deformada em comparação com as outras, que eram retas, que os lenhadores a rotularam de inútil, pois não conseguia se transformar em tábua de madeira utilizável. Então Zhuangzi apareceu e afirmou que a árvore é realmente muito adequada como um lugar para relaxar. Como a árvore era vista como inútil pelos lenhadores, ela nunca foi cortada, então ficou velha e grande, e as pessoas acabaram transformando-a em um local sagrado. Assim, a longevidade da árvore deveu-se à sua inutilidade. Ser inútil pode não levar a uma boa reputação e provavelmente evocará vergonha e culpa por nosso ambiente, mas também leva a menos fardos, menos pressão e provavelmente uma vida muito mais relaxada. Tudo tem um lado positivo. Além disso, a água sempre busca os lugares mais baixos e tira o melhor proveito das circunstâncias em que ninguém quer estar. A vida é caracterizada pela suavidade. A suavidade é força. Coisas macias não quebram facilmente, porque podem dobrar e ceder, ao contrário das frágeis e rígidas. Mesmo a rocha mais dura pode ser vencida pela suavidade da água e até pelo sopro do vento. Por isso, um famoso ator, filósofo e artista marcial disse uma vez: "Não se estabeleça em uma forma, adapte-se e construa a sua própria, e deixe-a crescer. Seja como a água."